Olá pessoal, tudo bem? Neste vídeo nós vamos falar sobre regressão rígida e laço, que são dois métodos alternativos à regressão linear múltipla, sugeridos aí para corrigir alguns problemas relacionados a estimativas de mínimos quadrados dos coeficientes de regressão linear múltipla, quando nós temos a presença aí de multicolinearidade e, consequentemente, o sobreajuste, o overfitting, que é geralmente um problema que acontece quando a gente tem a multicolinearidade, ou seja, quando a gente tem as variáveis regressoras ou as variáveis independentes correlacionadas, e nesse sentido as estimativas dos coeficientes também são correlacionadas e consequentemente com variância muito alta. Então nós vamos tentar entender que possibilidades nós podemos trabalhar aí quando a gente tem esse tipo de problema. Então vamos recordar aqui rapidinho como que seriam as nossas estimativas de mínimos quadrados para a regressão linear múltipla. Então na regressão linear múltipla nós desejamos estimar ou aproximar o modelo y chapéu, que é igual a beta 0 mais beta 1 x1 mais beta 2 x2 e assim sucessivamente até beta k xk, onde k é o número de variáveis regressoras. Então se você tem um k muito elevado, você também pode ter um problema aí de multicolinearidade. Pode ser que muitas variáveis sejam correlacionadas, né? E quanto maior o número de variáveis que você tem em relação ao número de observações também, mais dificuldade você vai ter nas estimativas. Pode ser que os seus dados de treinamento não sejam suficientes para obter uma boa generalização, ou seja, uma boa aproximação quando você aplica o seu modelo em dados futuros. Esse modelo nós podemos colocar ele da seguinte forma: y chapéu igual a beta 0 mais o somatório para j igual a 1 até k de beta j xj, beleza? Então eu peguei toda essa parte aqui, ó, coloquei nesse único termo aqui, a soma para j igual a 1 até o késimo coeficiente ou a késima variável regressora de beta j xj. E nós podemos representar também cada observação. Aqui seria um modelo de previsão, mas se eu pegar cada observação yi para i igual a 1 até o último dado de treinamento, da seguinte forma, como sendo o nosso modelo, tá? Então posso copiar essa parte aqui, só que aqui eu tenho que adicionar um i para cada observação, né? J seria relacionado ao número de termos que eu tenho, ao número de variáveis regressoras, e o i ao número de observações de treino. E tenho que somar um termo de erro aqui. E esse erro, se eu representar ele aqui de forma geral, ele vai ser o observado, yi, menos o previsto, que é isso daqui, né? Então, menos isso daqui. Só que lógico, ou eu coloco isso dentro do parênteses, ou então eu coloco menos aqui e o menos aqui também, né? E a nossa soma dos quadrados dos resíduos vai ser o somatório para i igual a 1 até tr de ei ao quadrado, ou seja, a soma dos quadrados dos resíduos, que é o somatório para i igual a 1 até tr disso que a gente acabou de colocar aqui, elevado ao quadrado, logicamente, né? Nós poderíamos também descrever tudo isso daqui de forma matricial. No nosso modelo nós poderíamos colocar assim, ó, y chapéu igual a x beta, e ao invés de trabalhar com cada observação, eu trabalharia com vetor de observações, que é igual a x beta, ou seja, o previsto, né, o y chapéu mais e o vetor de erros, tá? E aí nós poderíamos colocar a soma dos quadrados dos resíduos ou dos erros como sendo e transposta e, tá? Que é a mesma coisa aqui, a soma dos quadrados dos erros, tá? Isso daqui pode ser representado da seguinte forma, ó, e é igual a y menos x beta, tá? Só que eu tenho isso transposto multiplicado por isso mesmo. Então, na hora que eu faço a minimização de RSS pela escolha de beta, né, eu obtenho as estimativas de mínimos quadrados, tá? E aí, se eu pegar de forma matricial essas estimativas, fica assim, ó, x transposta x inversa x transposta y. Isso é o que a gente chama de equações normais de mínimos quadrados. E aí o que acontece? Quando a gente tem um problema da multicolinearidade, pode ser que eu tenha algumas variáveis regressoras que são correlacionadas, né? Nesse sentido, os coeficientes também serão correlacionados. E aí, se eu tenho coeficientes correlacionados, significa que eu tenho uma covariância alta, ou seja, eu tenho uma alta variabilidade do meu modelo devido à covariância desses coeficientes, né? Ou seja,
esse modelo não vai conseguir generalizar bem. Então sempre quando você tem um número de variáveis muito alto, né, ou pelo menos um K alto em relação ao número de variáveis de treino, TR, quando você tem um número baixo de observações de treino, na hora que você vai aplicar o modelo obtido, aqueles coeficientes obtidos para teste ou para previsões, considerando observações futuras, você vai ter uma variabilidade muito alta. Então, você tem um problema aí que a gente chama de overfitting ou problema de sobreajuste. Eu já fiz um vídeo discutindo isso e aí lá nós mostramos que a gente tem um conflito entre variância e vício, né? Então, um modelo com alta variância geralmente é um modelo que você tem overfitting e isso pode acontecer devido à multicolinearidade, ou seja, a correlação, né, a redundância entre os coeficientes. Então, como que a gente faz para tratar esse problema? Uma possibilidade seria a aplicação da regressão rígida ou laço. Eu vou começar falando da regressão rígida, mas basicamente a gente vai tentar diminuir a variância dos coeficientes, das estimativas de mínimos quadrados dos coeficientes, tá? A gente vai mudar um pouquinho a formulação aqui de mínimos quadrados. Vamos ver como que a gente pode trabalhar isso aqui primeiro na regressão rígida. Então, quando a gente tem um problema de multicolinearidade, o que acontece é que essa correlação entre as variáveis regressoras vai inflar as estimativas dos coeficientes. Então, para a gente controlar essa inflação, esse aumento aí da variabilidade dos coeficientes, nós vamos adicionar um parâmetro de controle ou penalização dos coeficientes. A gente chama isso também de penalização de encolhimento. Então nós vamos adicionar um parâmetro lambda que a gente chama de penalização de encolhimento. Em inglês vocês vão encontrar o termo shrinkage penalty. E a gente vai adicionar isso aonde? Na soma dos quadrados dos erros. Então vamos pegar lá a soma dos quadrados dos erros de novo. Vou pegar aqui da seguinte forma: somatório para i igual a 1 até o último dado de treino de yi menos beta 0 menos somatório para j igual a 1 até k de beta j, que é j, x e j, tá? Elevado ao quadrado. O que acontece? Aqui são as nossas estimativas de mínimos quadrados. Se eu considerar as estimativas de mínimos quadrados de regressão rígida, eu vou colocar um L2 aqui para fazer essa mudança, RSSL2, né? E vou somar aqui essa penalização, que é um lambda multiplicando a soma para J igual a 1 até K de beta j ao quadrado. Por que eu chamei aqui de L2? Porque eu estou utilizando a norma 2 ou a distância euclidiana, tá? E aí o que acontece? Ele só vai deixar os betas crescerem se RSS de mínimos quadrados, que seria isso daqui, né? Essa primeira parte, diminuir proporcionalmente a penalização, tá? Então, o que acontece? Se isso daqui crescer demais para minimizar os erros, isso daqui também vai crescer junto, ó, porque eu tenho essa penalização aqui quando eu crescer o beta para diminuir o erro, ou seja, para aproximar mais as minhas estimativas aqui com as observações. Só que isso aqui vai crescer junto e vai aumentar esse RSSL2, que é a nossa métrica que nós queremos minimizar aqui, penalizada. Tranquilo? Então, essa penalização vai garantir aí que nós tenhamos uma estimativa de mínimos quadrados que tenha variância menor. O que nós estamos adicionando aqui, ó, essa penalização vai aumentar o vício, ou seja, é um vício que nós estamos adicionando às nossas estimativas de mínimos quadrados, mas quando a gente trabalha a média dos quadrados dos erros de previsão para os dados de teste, nós temos o que eu mostrei para vocês no vídeo de sobreajuste e sobraajuste, overfitting e underfitting, que o MSE, né, é a soma do vício e da variância, considerando ali o erro redutível, né, parte do erro que nós conseguimos de certa forma trabalhar aí nas nossas estimativas. Então, às vezes vale a pena eu aumentar o vício um pouco do meu modelo, ou seja, ter um modelo menos flexível, porém, a partir desse modelo menos flexível, ter um modelo com variância mais baixa. Então, basicamente, o que nós estamos fazendo aqui é aumentar o vício e diminuir a variância. E aí, uma dificuldade que a gente vai ter aqui, na hora que a gente estiver trabalhando com a regressão rígida, é como definir o parâmetro lambda. Eu plotei um gráfico aqui do log de lambda, considerando os coeficientes. Então, aqui, cada linha representa um coeficiente. À medida que eu aumento lambda,
lambda, ele vai diminuindo os coeficientes. Então, quando eu falo aqui shrinkage, que seria o encolhimento, né? O que eu estou fazendo é, de fato, diminuir, né, o valor dos coeficientes. Esse encolhimento é maior quanto maior for o lambda, tá? Só que, lógico, se eu tiver um lambda muito alto, o que vai acontecer é que a gente vai aproximar esses coeficientes de zero. Ou seja, se eu tenho lambda igual a zero, eu estou trabalhando a regressão linear múltipla tradicional, tá? Que é aí os coeficientes de mínimos quadrados sem considerar essa penalização, né? Com lambda nulo. Então, isso aqui é um caso onde a gente tem maior variância. No caso de multicolinearidade, tá, pessoal? Ou no caso onde eu tenho poucas observações de treino, por exemplo. E quando eu tenho lambda muito grande, o lambda tendendo a infinito, aí nós vamos ter os betas tendendo para zero, para todo j, tá? Que aqui seria um modelo com maior vício. É como se eu estivesse estimando só o beta zero, tá? Porque quando a gente faz esse encolhimento, percebam que eu não considero o beta zero aqui. Então a constante fica inalterada, tá? Mas a gente está encolhendo aqui os coeficientes relacionados às variáveis regressoras, os coeficientes lineares. E aí a escolha de beta é que vai definir o encolhimento, tá? Então, por exemplo, vamos supor que eu considerei um lambda por aqui, ó. A gente percebe que esse coeficiente em azul aqui vai ter esse valor aqui, esse coeficiente preto aqui da linha preta vai ter esse valor, esse coeficiente em azul claro, não sei se está dando para enxergar, mas vai estar por aqui, e muitos outros coeficientes a gente tem eles bem próximos de zero, então a gente percebe que a gente encolheu muitos coeficientes. Geralmente aqueles coeficientes que vão ser encolhidos são aqueles que possivelmente apresentam correlação com os demais, né? Ou seja, existe a presença de multicolinearidade, existe uma redundância entre os coeficientes. Então a gente vai tentar tornar esses coeficientes menos redundantes a partir do encolhimento deles, beleza? Só que aqui eu tenho um probleminha que é o seguinte: quando a gente trabalha a regressão rígida, a gente encolhe os coeficientes, mas a gente nunca diminui eles a zero. Sempre a gente vai ter todos os coeficientes no nosso modelo de forma geral, mesmo que eles sejam muito pequenos, tá? Ou seja, a regressão rígida ela não pode ser comparada àqueles métodos de seleção de variáveis, porque ela não faz seleção de variáveis, ela apenas encolhe os coeficientes, reduz o problema aí da multicolinearidade, né? Mas a gente não retira alguns coeficientes. Então, de certa forma, se eu comparo com aqueles métodos lá de seleção de variáveis, best subsets, por exemplo, backward elimination, eliminação para trás, que é um método que eu mostrei em um vídeo prático de regressão múltipla na linguagem R, nós não vamos ter no final um modelo ali com poucos coeficientes. No final, sempre na regressão rígida, vai ser considerado aí todos os coeficientes, mesmo que eles tenham valores aí bem encolhidos, tá? Então, considerando essa limitação da regressão rígida, né, de não eliminar coeficientes, foi proposto um método relativo à regressão rígida, que é o laço. O que significa laço? O laço é uma sigla, né, que significa Least Absolute Shrinkage and Selection Operator, operador de seleção e de encolhimento de mínimos absolutos. Seria uma tradução que eu fiz aí livre, tá? Não sei se é a tradução que os autores em português utilizam, mas basicamente é um operador que, além de encolher, vai selecionar aí as variáveis mais importantes, ou seja, de certa forma vai eliminar alguns coeficientes devido à presença de multicolinearidade, ou seja, de correlação entre as variáveis regressoras, tá? Então, como que ficaria nossa soma dos quadrados para o laço? Aí eu vou chamar de RSSL1, soma dos quadrados dos resíduos, considerando a norma L1, tá? Como que vai ser isso aqui? O somatório para I igual a 1 até N de YI menos beta 0 menos o somatório para J igual a 1 até K de beta J XJ, tá? Isso aqui é o quadrado, né? Mais lambda vezes o somatório para J igual a 1 até K do módulo dos coeficientes, tá? Então, ao invés de eu utilizar aqui a soma dos quadrados, eu considero a soma dos valores absolutos, tá? Então, eu estou utilizando a norma L1 aqui, tá? Que é conhecida aí como distância de Manhattan. Então, o que acontece? Se eu observar esse gráfico aqui do laço, né, que seria aqui um gráfico onde eu plotei os coeficientes em relação ao log do parâmetro lambda aqui,
À medida que eu aumento lambda, da mesma forma eu vou encolher os coeficientes, né? Mas vai chegando aqui um determinado valor de lambda aqui, alguns coeficientes são de fato zerados, ou seja, o laço, além de fazer o encolhimento, também faz a seleção dos coeficientes, tá bom? A gente pode observar, por exemplo, um lambda por aqui assim, ó, na verdade aqui no eixo horizontal é o logaritmo de lambda, né? Mas por aqui eu já vejo que muitos coeficientes foram zerados, ó. Aqui assim, ó, eu já tenho vários coeficientes zerados e aqui ficaram 1, 2, talvez uns 4 ou 5 coeficientes, né? Alguns bem próximos de zerar. Se eu passar daqui, praticamente todo mundo zerou, mas aí lógico que eu vou ter um modelo com vício elevado, né? Então quanto maior o lambda, aquela mesma afirmação que eu fiz lá para regressão rígida vale aqui. Quanto maior o lambda, maior o vício. Quanto menor o lambda, maior a variância do nosso modelo. Se o lambda for nulo, eu estou trabalhando a regressão linear múltipla tradicional com os estimadores de mínimos quadrados ordinários, beleza? Então a vantagem do laço para a regressão rígida é que ele faz a seleção também, ele não faz apenas o encolhimento dos coeficientes. Geralmente os coeficientes eliminados serão aqueles que apresentam uma correlação alta com outros aí que foram mantidos, tá bom? E aqui para finalizar eu vou colocar aqui duas formulações alternativas para regressão rígida e laço, que são as formulações que geralmente a gente vai encontrar aí nos softwares estatísticos, por exemplo na linguagem R, em muitos pacotes que a gente vai utilizar aí para regressão rígida e para laço, tá? Então uma possibilidade seria essa daqui, ó, minimizar a soma dos quadrados dos resíduos. Eu nem vou colocar aqui que vocês já sabem o que é, aquela soma dos quadrados dos resíduos tradicional, e ao invés de eu somar aqui a penalização, eu coloco ela numa restrição, ó, sujeito à seguinte restrição: a soma para j igual a 1 até k de beta j ao quadrado tem que ser menor ou igual a um parâmetro s. Tranquilo? E a formulação para laço alternativa seria minimizar a soma dos quadrados dos resíduos, e de forma análoga eu coloco também uma restrição ao invés de somar a penalização. Somatório para j igual a 1 até k do módulo de beta j tem que ser menor ou igual a s. Então o que acontece? Ó, aqui eu estou observando, vamos pegar aqui o caso da regressão rígida primeiro, ó, duas estimativas de dois coeficientes, beta 1 e beta 2, correlacionados, ou seja, eu tenho as variáveis x1 e x2 com correlação alta, tá? A correlação entre x1 e x2 é alta. E aí eu percebo que eu tenho uma correlação também entre os coeficientes, tá? Aqui, ó, nesse ponto aqui no meio, se eu fizesse a minimização da soma dos quadrados dos resíduos, né, eu obteria esse valor aqui, ó, de RSS mínimo. Então essas curvas de contorno aqui que eu coloquei, essas elipses, né, são os contornos da soma dos quadrados dos erros para os coeficientes estimados. E aqui, para esse caso, o beta 1 seria aqui e o beta 2 seria aqui. Se eu faço uma regressão rígida, né, com um parâmetro S aqui, que vai definir uma circunferência aqui, ou seja, uma restrição igual a esse círculo aqui, os coeficientes vão ser encolhidos para esses valores aqui. Beta 1 vai ficar bem baixinho aqui, beta 2 vai ficar nem tão baixo, mas vai ficar mais baixo também, né? Então estou respeitando essa restrição aqui, ó, tem que ficar dentro desse círculo. Ou seja, essa restrição que está aqui em cima aqui. Soma dos quadrados dos coeficientes tem que ser menor ou igual a S. Tá? A raiz de S seria o raio aqui dessa circunferência, beleza? Então, sempre que eu tenho soma dos quadrados menor ou igual a um valor, eu estou falando de uma equação de circunferência. Então, é essa a restrição que nós colocamos aqui, né, para encolher os coeficientes. Esse parâmetro S aqui é uma alternativa ao parâmetro lambda lá, né? De certa forma, vai ser a penalização. Que aí, logicamente, eu coloquei aqui só algumas elipses, mas isso aqui poderia continuar crescendo aqui, né? E aí, é o S que nós vamos definir, que vai definir o tamanho do encolhimento, tá? Então a gente percebe que na regressão rígida, né, a gente não vai ter o zeramento dos coeficientes, tá? No laço aqui, poxa, mas aqui se colocou as elipses aqui cortando, né? O eixo aqui poderia também, de certa forma, acontecer isso se eu tivesse colocado dessa forma, mas o fato que eu quero representar é que os betas não são limitados, eu posso ter os betas aí de menos até mais infinito. E o que eu quis demonstrar aqui, né, que a regressão via laço, né, se eu não fizesse a estimativa aqui considerando laço, eu teria essas estimativas aqui de beta 1 e beta 2, né, que seria para
obter um RSS mínimo, mas quando eu faço via laço, né, a restrição aqui da soma dos valores absolutos dos coeficientes menor ou igual a um parâmetro S de penalização vai limitar os meus coeficientes até essa faixa aqui, ó. Então aqui seriam as minhas estimativas de laço, tá? Ou seja, eu vou ter o beta 1 nulo e o beta 2 igual a esse valor, tá? E aqui eu não tinha colocado, né? Mas eu comentei que aqui seriam as minhas estimativas de mínimos quadrados que minimizam o RSS de regressão rígida, o RSS L2. Então, pessoal, basicamente é isso, né? A ideia da regressão rígida e laço, em resumo, seria uma forma aí da gente diminuir a variabilidade dos estimadores de mínimos quadrados, e nós vamos aplicar quando o número de variáveis regressoras K é alto em relação ao número de observações de treino, que aí pode gerar, se você varia ali os dados de treino, pode gerar estimativas de beta muito variáveis, ou seja, tem uma variabilidade muito alta nas suas estimativas de mínimos quadrados, você não consegue generalizar bem, né? E isso pode ocorrer, logicamente, quando você tem o problema de multicolinearidade também, né? Então, a regressão rígida e laço são métodos que vão nos ajudar a tratar esse problema aí de inflação dos coeficientes, tá? E são métodos alternativos aos métodos de seleção de modelos, aqueles métodos de best subsets. Eu não fiz vídeo teórico sobre isso, mas já mostrei alguma coisa implementando, né? Por exemplo, a eliminação para trás, backward elimination, ou a seleção para frente, forward selection, beleza? Então é isso aí, pessoal, por hoje. No próximo vídeo nós já vamos ver como implementar aí a regressão rígida e laço, tá bom? E se você gostou desse vídeo, deixe seu like, se inscreva no nosso canal e ative as notificações. Muito obrigado.